Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição número 6 da revista do segundo trimestre dos juvenis, as respostas às dúvidas sobre a fé cristã. A nossa lição de hoje ela é extremamente importante, ela é o centro da nossa fé. Então ela tem por título Salvação, é uma pergunta. Hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre salvação. Nós temos ali nas leituras diárias os textos que são sugeridos para a gente ler durante a semana, né? São todos um versículo só, exceto de sexta, que também é o nosso texto de hoje. Mas são textos curtos que esclarecem muito bem algumas questões da salvação. Vou citar rapidamente o que diz cada um. Todos somos pecadores culpados. O amor de Deus em ação. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Cristo morreu por nossos pecados. Salvação, o presente gracioso de Deus. E Deus prova seu amor para conosco. E o texto de hoje está em Efésios capítulo 6, os versos 8 e 9, diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse versículo ele é muito, esses dois versículos na verdade, porque um complementa o outro, né? Eles são extremamente importantes. Eu acredito que todo cristão, assim como sabe João 3,16, né? Eu não preciso citar aqui, precisa saber esses dois versículos, porque eles explicam a salvação. E então a gente vai entrar na lição agora, porque depois a gente vai detalhar um pouquinho mais. Mas procurem fixar esses dois versículos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós vamos aproveitar e fazer a leitura bíblica em classe, que está no mesmo capítulo de Efésios, mas começa aí no versículo 5 e vai até o 10. Capítulo 2 de Efésios, do 5 ao 10. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a gente vai começar a introduzir a lição aqui nestes versículos, explicando eles. Versículo 5, o que diz? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. O que significa isso? Quando nós nascemos em pecado, porque nós herdamos o pecado de Adão. Isso a gente já estudou, né, em várias lições. Eu entendo que isso precisa ser um ponto pacífico, né, algo que a gente já entendeu, que já está internalizado no nosso coração, que a gente já sabe explicar para alguém que venha nos perguntar por que a gente precisa de perdão, do que a gente precisa de salvação. Então, nós não nascemos bons, como algumas pessoas dizem. Nós nascemos em pecado, como diz também o Salmo de Davi. Nós estávamos mortos, então, espiritualmente, nós nascemos mortos. Mas, Deus nos justificou juntamente com Cristo. É isso que diz o versículo 5. Pela graça sois salvos. Então Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, e com a morte dele nós ganhamos vida. E daqui a pouco a gente vai ver por quê. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, isso aqui já é explicativo. Por que o Senhor nos vivificou com Cristo, nós ainda estando mortos em nossos delitos e pecados? Para mostrar, em todos os próximos séculos que viriam,
A abundante riqueza da graça de Deus. O que é isso? A graça de Deus é muito grande, muito rica. E ela nos alcançou, por isso, né, que somos salvos pela graça. O que é a graça? É um favor não merecido. Se nós éramos pecadores, o que nós merecíamos? A ira de Deus. Deus é santo, Deus não compactua com pecado, Deus não aceita pecado, Ele não pode conviver com o pecado. Então, no momento que nós pecamos, que o homem pecou, a ira de Deus precisava ser satisfeita. E essa ira foi satisfeita em Cristo Jesus, né? Levou os nossos pecados todos sobre si na cruz do Calvário. E dessa forma, não merecemos, né? Pecadores que somos, nascemos em pecado, nós recebemos essa rica graça de Deus para que Deus viesse mostrar ao longo dos séculos essa graça para todas as gerações. E aí o versículo, né? Os versículos que eu disse que são centrais para a nossa fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é por esse favor não merecido de Deus. Deus é tão bom, tão misericordioso, tão amoroso para conosco, que Ele, além de não nos punir pelo nosso pecado, Ele nos dá um presente, que é a salvação em Cristo Jesus. E isso não somos nós que geramos, nós não temos como nos salvar nós mesmos. Nós nascemos mortos, como eu disse, em delitos e pecados. O nosso destino era o inferno. Mas o Senhor nos salvou pela sua graça, pelo seu favor não merecido, mediante a nossa fé. Então, nós os que cremos somos salvos pela graça de Deus. E não é porque nós fazemos o bem, porque nós temos um bom coração, porque nós somos legais, porque nós atendemos ao próximo, que nós vamos ser salvos. Na verdade, isso é uma consequência de nós sermos salvos. Por quê? Porque somos feitura de Cristo. Feituras de Deus, desculpa, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, nós somos criados para fazer boas obras, sim, mas não são elas que garantem a nossa salvação. Por quê? Porque nos 2 versículos anteriores dizem que não é pelas obras, é pela graça mediante a fé. Certo? Talvez daqui para frente vocês achem a lição um pouco repetitiva, mas nós vamos explicar de algumas formas diferentes isso, e nós precisamos saber isso. Tanto para a gente entender o que é salvação, do que nós estamos sendo salvos, e para que a gente possa proclamar essa salvação para outras pessoas, para que outras pessoas sejam salvos da morte eterna. Então, aqui o Sintetizando traz algo que nós já demos uma pinceladinha ali nos versículos, que a salvação não é uma obra engenhosa do homem. Ela foi idealizada por Deus, ela é executada por Jesus e aplicada aos nossos corações diretamente e diariamente pelo Espírito Santo. Então, o homem não pode se salvar. Não foi ele que fez um plano para ser salvo, para ser livre do pecado e da morte. Até porque o homem faz os planos, mas Deus que dá a última palavra. Então, o plano grandioso lá que o homem fez da Torre de Babel, Deus deu um basta, né? E o plano de Deus foi que se executou. Então, todas as línguas foram criadas, cada um foi separado para que o homem deixasse de querer ser igual a Deus e tocar o céu através de uma torre, né? Então, a salvação é um projeto de amor idealizado por Deus. Foi Deus que lá no Éden prometeu a salvação para o homem quando o homem pecou. Já tinha um plano, ele nunca foi pego de surpresa. Deus conhece todas as coisas, ele olha o tempo de cima, né? Todas as coisas como se fosse uma linha reta. O que já aconteceu lá no passado, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer daqui a 1000 anos, Deus está ciente. Então, sabendo que o homem cairia, ele já proveu um escape, que foi a vinda do seu Filho Jesus, para entregar sua vida em sacrifício por nós. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos, de forma que éramos inimigos de Deus, não havia comunhão entre nós e Deus, né? O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, como diz Isaías capítulo 59, versículo 2. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então, para que esse abismo não existisse mais, Deus entregou o seu Filho, né, o seu bem mais precioso, para nos alcançar com a salvação. Então, a salvação é o amor de Deus em ação.
O amor, a gente costuma dizer, e é bíblico inclusive isso, que ele não está nas palavras, ele está nas atitudes, né? Jesus diz para os seus discípulos: se vocês me amam, obedeçam a minha palavra. E assim Deus demonstra o seu amor entregando o seu Filho a nós como sacrifício. Então é muito importante a gente estudar essa doutrina, como eu já falei. Ela mostra o quão séria é a questão do pecado e da justiça de Deus, e que a cruz de Jesus é a única coisa que pode nos livrar da morte eterna, que é o castigo para aqueles que pecam. Né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então a gente foi tirado da glória, como Adão e Eva foram tirados do jardim. Então nós perdemos a vida eterna no momento em que pecamos. Mas o Senhor providenciou uma forma de que pudéssemos nos reconciliar com Ele e voltar à sua presença. Tópico 1 fala sobre a necessidade da salvação. Então aqui traz que algumas pessoas procuram minimizar isso, né? Me salvar de quê? Algumas pessoas dizem, eu não sou pecador, eu não roubo, eu não mato. Falam somente dessas coisas mais grosseiras e evidentes, mas a gente sabe que pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. E a gente sabe que a gente pode pecar por ação, por omissão, por pensamento. Existem várias formas de pecar, só que todas essas formas, elas nos afastam de Deus e nos tiram da presença dele e nos condenam à perdição eterna. Então, isso não é um assunto banal, isso é um assunto muito sério que a gente precisa levar a sério e entender a gravidade do pecado e da vida sem Deus. Então, essas pessoas questionam o amor de Deus. Se Deus é tão bom assim, por que ele não simplesmente perdoa a humanidade e tá tudo bem? E fica tudo como tá, todo mundo vai pro céu, ninguém vai pro inferno. Então as pessoas questionam a bondade de Deus porque algumas pessoas, e são muitas na verdade, vão ao inferno, né? Mas o que acontece? Como eu falei antes, Deus é santo. Deus tem muitas qualidades e entre elas ele é santo e ele não pode se despir da sua santidade. Ele é amor, só que ele também é justiça. Então, a justiça de Deus, ela precisa ser satisfeita. A ira de Deus precisa ser satisfeita. Ele precisa ser um Deus justo. Então, um Deus justo, o que ele faz? Ele presenteia, digamos assim, quem faz o bem e onera ou castiga aqueles que fazem mal. Tem gente que não gosta dessa palavra, né? Mas o inferno, o lago de fogo e enxofre, a gente vai ver lá em Apocalipse, que ele foi criado para o diabo e para os seus anjos. Porém, aqueles que não quiseram seguir a Cristo também serão destinados para lá como consequência da sua rebeldia contra Deus. Então, Deus deu o escape. Deus deu uma solução e é uma solução muito simples, a gente vai ver daqui para frente, que de nós depende apenas um coração aberto e sincero na presença do Senhor. Mas muitos não querem, né? E muitos questionam por que simplesmente Deus não perdoa o pecado da humanidade e pronto. Por quê? Porque, como eu falei, Deus é santo e o pecado acende a sua ira e ele não pode ter comunhão com o pecado. Ele precisava que houvesse um sacrifício para que essa ira fosse aplacada. Lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Deus já deu uma ideia de que faria isso. Quando ele prometeu que enviaria o seu filho e ele teria inimizade com o filho com a serpente, né? Ele pisaria a sua cabeça e ela lhe feriria o calcanhar, assim como Deus fez roupas de pelo de animal para Adão e Eva se cobrirem, porque eles estavam nus, com aquelas folhas por cima. Isso era um prenúncio do que viria, né? Deus colocou aquelas roupas neles para tapar, para encobrir, digamos assim, a sua vergonha, e a lei viria para isso. Então, a lei de Moisés, ela é algo que cobriria o nosso pecado, mas não nos tiraria totalmente o pecado. O que tem capaz de tirar o pecado? O sacrifício perfeito, que é o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus, que é o sangue de Cristo que nos limpa de todo o pecado. Então, nós temos sim
algo que satisfaça a ira de Deus. Nós, por nós mesmos, não teremos como fazer isso, porque não somos pecadores e nós íamos continuar pecando e o nosso sangue não seria suficiente, assim como o sangue de bodes e cabritos nunca foi suficiente para cobrir efetivamente, acabar com o pecado do homem, mas o sangue de Jesus sim, porque ele era homem e era Deus, e ele passou por tudo o que a gente passou, exceto pelo pecado, porque ele não pecou. Então ele era o sacrifício perfeito que foi oferecido a Deus, e dessa forma nós fomos declarados justos, nós fomos perdoados. Não pela nossa justiça, que nós não temos. A palavra diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia diante de Deus, mas pela justiça do seu Filho, de Jesus, que sem nenhum pecado se entregou por nós e foi feito, sacrifício por nós, de forma a prover uma justificação para nós pecadores. E dessa forma nós somos reconciliados com Deus, porque a santidade do Senhor Jesus é para nós uma santidade posicional. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos a santidade dele. E aqui é importante a gente destacar que santidade são 2 processos, mas um desses é a santidade posicional que nós recebemos de Jesus para poder ter acesso a Deus. Então, ainda sobre a santidade, sobre Deus ser mal, porque não simplesmente perdoa, mas algumas pessoas vão para o inferno. Uma escolha das pessoas, né? Elas vão ao inferno porque elas não aceitam a Cristo, em primeiro lugar. E depois, Deus seria incoerente se ele simplesmente tratasse todo mundo de forma igual, porque ele é santo, não pode, compactuar com o pecado. Daí ele ia tratar os que aceitaram seu Filho Jesus e aceitaram essa justificação do mesmo jeito que aqueles que desprezaram. Então isso seria uma incoerência. Deus não pode, não muda, ele não tem sombra de variação. Então ele é um ser coerente, correto, reto naquilo que ele faz. Então é um caminho. E esse é o caminho da verdade que está na palavra de Deus. Por isso que Deus não pode simplesmente esquecer que a humanidade pecou e não exigir nada em troca disso. Então, aqui cita que o amor de Deus não inviabiliza a sua justiça, né? As duas coisas são verdadeiras. Deus é amor, sim, e ele nos amou tanto que deu o seu Filho por nós, e em troca disso nós entregamos a nossa vida ao seu Filho. Então, Deus é perfeito. E a exigência dele de santidade é para que nós possamos viver com um ser que é santo sem ser consumido. Deus é tão santo que se a gente entra na presença dele, a gente é consumido na hora. Ninguém nunca viu a Deus, né? Então, como Deus vê Jesus em nós e Jesus é perfeito, nós acabamos não sendo consumidos quando entramos na presença de Deus. Então, como a gente comentou antes, a salvação ela foi provida por Deus, ela é executada por Jesus na cruz do Calvário e é o Espírito Santo que trabalha no nosso coração para nos convencer dessas coisas e nós alcançarmos a salvação. Então, todos os atributos de Deus, a santidade, a justiça, o amor, elas agem harmoniosamente. Nenhuma coisa inviabiliza a outra ou anula a outra, mas todas elas coexistem. Então, todo pecado é uma afronta contra Deus e a sua santidade, como eu já falei aqui, né? Então, não haveria outra forma da gente se livrar do pecado do que pelo sangue de Jesus. Aqui em Efésios, no capítulo 5, no versículo 6, nós temos uma explicação sobre isso. Diz o seguinte: não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Então não adianta querer dizer que todo mundo pode viver como quiser, que não existe vida eterna, que a gente nunca vai pagar por nada, que a gente não tem a quem prestar contas. Isso são mentiras de quem não acredita na palavra de Deus, né? Isso é algo que as pessoas se dizem para elas mesmas se conformarem, mas no final isso é um caminho de morte, porque todos aqueles que desobedecerem vão sofrer o castigo da parte do Senhor. Então, o que acontece? Não é que Deus seja mau e não queira dar salvação para as pessoas. Não. Como eu falei, é simples, é pela graça, a gente não precisa fazer nada. Deus, ele já
lá no Éden, quando o homem pecou, ele já disse que haveria um sacrifício, né? Que ele ia entregar o filho dele como sacrifício pelo nosso pecado. E nós só precisamos compreender esse sacrifício, aceitar e viver a vida de Cristo. É isso que a gente precisa. A gente precisa dizer, eu creio, né? Porque pela fé, eu creio e recebo esse sacrifício de graça para a minha vida. Só que muitos rejeitam. E aí as pessoas querem culpar a Deus, dizer que Deus, né, é ruim, porque muitos não recebem a salvação. Mas a oportunidade está aberta, a porta da salvação está aberta enquanto a gente tem vida. Então, quem é que é realmente mal? Quem rejeita esse sacrifício? Ou quem ofereceu o sacrifício? Então, é algo para a gente refletir e refutar quando as pessoas vierem nos argumentar dessa forma. A obra de Cristo na cruz. Então, a cruz não foi um acidente de percurso, como eu já falei. Deus lá no Éden, Deus antes da fundação do mundo já tinha provido o cordeiro. Por quê? Porque está escrito que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Tem outras referências na lição, leiam a lição, estudem as referências para que vocês possam gravar isso no coração de vocês e na mente. Então, era o plano soberano de Deus, criou a humanidade, sabia que o homem ia cair, teve toda a história, né, dos patriarcas, enfim, os profetas, até chegar em Jesus, e Jesus foi profetizado no Antigo Testamento, né, tem muitas profecias a respeito dele, Zacarias, Isaías, e inclusive Isaías é considerado profeta messiânico, né, então lá já havia revelação de que Jesus viria. Então, quem lê a palavra e tem o Espírito Santo para ajudar nessa revelação, para dar a revelação da palavra, crê e obedece à palavra de Deus, que é a verdade. O próprio Jesus confirmou sua missão na Terra quando ele teve aqui, ele disse para os seus apóstolos que ele seria morto, que era necessário que o Filho de Deus fosse morto, entregue aos fariseus, enfim, aos sacerdotes, para que fosse morto, 3 dias depois ele ressuscitasse e assim nos trouxesse a condição da vida eterna. Até aquela passagem que Pedro diz, não, Senhor, tu não precisa passar por isso. Deus diz, tu não tem parte comigo. Para trás de mim, Satanás. Então, quem refuta o sacrifício de Jesus é o diabo. Nós, os filhos de Deus, nós recebemos, abraçamos e vivemos por esse sacrifício, justificados e santificados pelo sangue de Cristo. E não foi em vão, então, né, que Jesus veio para a Terra. Ele veio para cumprir um propósito que Deus deu para ele, que era de salvar a humanidade de seus pecados. A palavra diz que Jesus veio salvar o que se havia perdido. Depois os apóstolos, Paulo, enfim, escrevem também sobre isso para dizer o que Jesus veio fazer, né? Então a gente tem muitas passagens que falam sobre isso. 2 Coríntios 5:19 diz o seguinte: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Então, em Cristo, Deus opera, né, a reconciliação do homem com ele. Então, nós temos essa mensagem de reconciliação para passar para as pessoas e a gente precisa dividir isso, não ficar só para nós, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa tão grandiosa salvação. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados, ele nos purifica de todo pecado, não existe mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Então, nenhum símbolo representa melhor a nossa fé, a nossa salvação do que a cruz. Quando Jesus foi pregado por nós, nós recebemos a salvação. E a centralidade da nossa salvação está na cruz de Cristo. O próprio Jesus, ele fez questão de mandar a gente celebrar a morte dele. Então, se isso não fosse importante, se a cruz não fosse algo central no Evangelho, ele não teria mandado nós celebrarmos a ceia todo mês. Enfim, não é todo mês, né? Mas não é isso que diz a Bíblia, mas a nossa igreja, a Assembleia de Deus, celebra todo mês. Então, toda vez que se reunirdes em memória de mim, foi instituída a Santa Ceia, né? Lembrem da minha morte, o memorial da morte de Jesus.
Salvação em 3 tempos. Então, a salvação, ela é a libertação do pecado e do justo julgamento de Deus. Então, como eu já disse, o pecado leva à morte e Deus nos livrou disso pelo sangue de Jesus, que é o sacrifício perfeito. Então, ela não é uma conquista humana, foi Jesus que conquistou isso para nós, né? Nós não temos mérito algum. Deus planejou a salvação, temos as referências aqui explicando. Ele consuma a salvação em Cristo Jesus, na obra aqui na Terra, né? Quando Cristo morreu por nós, né? Entregou seu corpo e disse: está consumado. E também no futuro, Deus vai completar essa salvação, que é quando nós vamos ter um corpo glorificado, que não vai mais se corromper, nem pelo pecado, nem pelo tempo, nem nada, mas como Jesus, que tem um novo corpo, né, está sentado à destra de Deus, depois da sua ressurreição, ele tem um corpo glorificado, nós também vamos ter vida eterna com Cristo, e essa é a esperança de todo crente. Aleluia. E aqui trata um pouquinho, então, de que a gente recebeu, então, a salvação no presente, né? Mas a salvação que foi operada no passado. E a santificação é um processo, como eu falei, ele é posicional quando recebemos a salvação de Cristo, mas é um processo que a gente vai vivendo, né? Cada dia a gente vai se santificando, se tornando mais parecido com Cristo. E a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, esse também é o nosso presente. E o nosso futuro é sermos salvos com Jesus, seremos elevados com Cristo, né? Primeiro os que já morreram, depois nós os que estivermos vivos, e aí vamos viver pela eternidade com o nosso Pai. E assim como Cristo teve um propósito a vir aqui na Terra, o tópico 4 trata sobre o nosso propósito pessoal. Além de que nós sabemos que vivemos para a glória de Deus, e que Jesus nos concedeu a sua graça. Deus nos concedeu a sua graça mediante a fé, pela salvação em Cristo, enfim. Nós também temos um propósito, que é glorificar o Senhor, né, pelos séculos vindouros, pela sua salvação, é agradar a Ele, glorificar em todas as coisas, mas também cumprir a sua palavra, né, cumprir o seu ID. Nós temos 3 missões específicas, biblicamente falando, que é adorar a Deus, edificar a sua igreja e levar o evangelho a toda a criatura. E dentro disso o Senhor tem chamados específicos para cada um, né? Existem vários dons, as pessoas são capacitadas com dons para exercer esse chamado de Cristo, e nós precisamos descobrir isso para viver uma vida com propósito, não uma vida a la Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não, uma vida focada, como Cristo tinha. Ele tinha o seu ministério, que era o seu serviço, e ele vivia por isso e para isso, para completar essa obra no tempo que ele tinha. Então, nós temos um tempo aqui na Terra que nós não sabemos qual é, mas o Senhor sabe, e nós temos que otimizar esse tempo, né? Remir os dias porque os dias são maus. Remir o tempo porque os dias são maus. Então, viver intensamente o propósito de Deus para nós. E quanto antes nós descobrirmos, antes a gente vai estar cumprindo esse propósito e mais nós vamos estar fazendo para o Senhor. Então, nós temos que, mediante o nosso propósito, influenciar aquelas pessoas que Deus colocou à nossa volta para levá-las ao Senhor, para edificá-las em Cristo, para glorificar o seu nome. Né? Nós somos sal, temos que ser sal e luz, então nós temos que iluminar, nós temos que temperar e nós temos que conservar. No tempo em que isso foi escrito, o sal era usado muito para conservar os alimentos. Então, nós temos que conservar coisas boas nessa terra, enquanto nós estivermos aqui. Então, assim, o meu desejo é que cada um de nós possa entender o que é a salvação para poder viver ela na sua plenitude. A gente precisa transmitir ao próximo, a gente precisa ser grato a Deus, em primeiro lugar, por essa salvação. A gente precisa saber explanar e explicar para aquele que se achega a nós o que é a salvação, do que a gente vai ser salvo, e é de uma coisa muito séria, que é a perdição eterna. E a gente precisa se esforçar, né, no processo de santificação para
embora já tenhamos recebido a salvação, para que nós possamos ver ao Senhor. Se sem santificação, ninguém o verá. Então, e também não nos apresentarmos ao Senhor de mãos vazias, mas com aquilo que o Senhor nos entregou para fazer, nós possamos multiplicar aqui na terra. Certo? Deus abençoe todos vocês, um feliz Dia das Mães, para as mamães, para vocês, e até a próxima. Deus abençoe.